Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que acho que a maioria das pessoas não fazem. As startups de saúde mental estão ajudando os psicólogos e as psicólogas, ou será que elas estão explorando? Porque a gente tem startup muito bonita, oferecendo parceria aí para os psicólogos, mas quando você lê aquela letrinha miúda, você descobre que você ganha 40% do atendimento, às vezes até menos, né? E que a startup fica com 60% ou até mais, e mais os seus dados. Para startup isso é ouro, mas para nós psicólogos e psicólogas isso é uma grande exploração. Mês passado eu supervisionei uma colega psicóloga que se juntou a uma startup muito bonita, enfim, muito boa de marketing, né? Mas qual era a expectativa, né? Eu vou crescer meu negócio com essa plataforma. Era a ideia, né, da psicóloga. A realidade é que ela ganha 40% de cada atendimento, os seus clientes são propriedade da startup, se você sair, você não pode contatá-los. O algoritmo dela sugere atendimentos, sem você controlar a qualidade desses atendimentos. E os dados dela, quantos atendimentos, os resultados desses atendimentos, enfim, são todos usados para treinar uma IA sem o consentimento dela. O contrato, startup pode mudar termos a hora que eles quiserem. Então, o resultado, essa minha colega estava sendo explorada na sua expertise. E o pior, a justificativa é de que a startup está crescendo. Sim, crescendo com os seus dados e o seu trabalho. Mas não é tudo ruim, tem startup genuinamente boa. Qual a diferença? Startups exploradoras, elas ganham mais do que você e mais os seus dados. Uma startup parceira, ela vai ser transparente, vai ter um preço justo, os seus dados são sua propriedade. Então a questão é como distinguir, né, e como você, como psicólogo ou psicóloga, não se deixar explorar por esse marketing muito bonito da maioria das plataformas. Então, hoje eu vou ensinar você como avaliar uma startup de saúde mental, o que é exploração disfarçada e principalmente como negociar um contrato que seja justo para você. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1 e nesse curso, assim como em todos os materiais da Entrelaços Psicologia, a gente fala muito sobre o seu empreendedorismo, sobre a sua autonomia, sobre você aprender a funcionar como um profissional, uma profissional liberal. Então, no nosso curso de formação completa em NR1, a gente tem um módulo que vai falar sobre a parte comercial, né? Como que você vai vender o seu trabalho, como você vai se apresentar, como você vai negociar valores e tudo mais. Porque, gente, um profissional liberal, ele é a sua própria empresa, não é? Você é um profissional autônomo. Se você não souber como usar a sua expertise, como preservar o seu conhecimento, você vai ser explorado. O link para o curso de formação completa em NR1 está aqui na descrição do vídeo. Além disso, a Entrelaços Psicologia também está desenvolvendo a plataforma Elos, que é uma plataforma para te auxiliar na gestão da implementação da NR1 nas organizações, nas empresas. Vai facilitar muito o seu trabalho, desde o processo do diagnóstico até o acompanhamento pós, intervenção aplicada. Então fique atento, porque logo vai acontecer esse lançamento. Além disso, nós também temos o nosso grupo, de WhatsApp, uma comunidade gratuita para a gente trocar conhecimento, trocar ideias e, sobretudo, falar sobre esse papel da exploração dos profissionais da psicologia.
E voltando ao nosso assunto, por que as startups elas são críticas nesse sentido? Porque, assim, muitos psicólogos estão entrando sem saber o que que eles estão assinando. A exploração é perda de autonomia, é perda de dados, é um ganho menor. Quem entender bem como funciona uma startup, em primeiro lugar, vai poder ter autonomia para decidir se é por aí que você quer seguir com a sua jornada profissional. E caso você for fazer a aplicação da NR1 num ambiente de startup de saúde mental, você vai conseguir avaliar muito bem esse espaço. A realidade das startups de saúde mental é que ela tem um modelo financeiro específico, né. Como que é esse modelo típico? O usuário, que é o paciente, ele paga, digamos, R$ 100 por uma terapia. A startup, ela vai ficar, com a maior parte desse valor, tá certo? Ela vai usar os seus dados para treinar uma IA, ela vai controlar os seus clientes, você não pode sair e levar o seu cliente. Ela paga o marketing que supostamente você não consegue. Por que eu estou dizendo supostamente? A gente não aprende na faculdade o que de fato é necessário para a gente no início do trabalho, depois de um tempo, o quanto investir nessa parte. E depois, quando a gente vai entender, a gente se surpreende que, na verdade, a gente sempre pôde lidar com o marketing do nosso próprio negócio. Eles oferecem um suposto suporte técnico que você não precisa pagar, mas você não precisa de suporte técnico para atender os seus pacientes. Então, é um tipo, né, de desenho de negócio que deixa você muito atraído e acaba fazendo com que você aceite. Um modelo mais justo seria, de fato, um psicólogo ganhar de 80 a 90% do que trabalha, porque ele é quem vai promover todo o atendimento, ele é quem tem todo o conhecimento para fazer o tratamento das pessoas. A startup deveria ficar com um mínimo que é para lidar com a infraestrutura. Os dados precisam ser transparentes e os clientes têm que ser os seus clientes. Mas ninguém vai oferecer isso porque talvez não seja tão lucrativo para uma startup. Então, alguns sinais de que a startup ela é exploradora. Ela vai te oferecer uma parceria, dizendo que vai dividir a conta com você dos custos para divulgar o seu trabalho, mas no fim das contas você vai ganhar muito menos. Um segundo sinal é o cliente não ser a sua propriedade. Um terceiro sinal é um contrato que pode mudar termos a qualquer momento e um contrato que não está beneficiando ambos os lados. Um quarto sinal são dados, propriedade da startup. Usamos os seus dados para treinar IA, mas os dados são seus, então será que você autoriza o uso dos seus dados? Um quinto sinal é a pressão para crescer rápido. Você precisa fazer X atendimentos, né? Então, quando tem meta de atendimento, isso é exploração. A pressão ela vai gerar uma má qualidade do seu atendimento. Um sexto sinal é uma desconfiança, uma falta de transparência. Não posso revelar os detalhes do nosso modelo de negócios para você. Veja, aqui a gente tem um duplo problema, né? Que é você trabalhando, sendo o trabalhador que vai adoecer trabalhando nesse cenário, ou você sendo o profissional que vai avaliar a conjuntura de atividade profissional dentro de uma empresa como esta. Um caso real é uma startup, entre uma startup boa e uma startup ruim. Eu quero comparar um pouco esse cenário. Uma startup ruim, o psicólogo vai ganhar menos do que ela, os clientes são propriedades dela, os dados também são propriedades dela e elas usam para treinar IAs, inteligências artificiais. O contrato pode mudar a qualquer tempo e você tem um suporte mínimo para o seu trabalho.
Uma startup B, uma segunda startup aí que a gente poderia colocar como uma razoavelmente boa startup, o psicólogo vai ganhar a maior parte de 80 a 90%, do atendimento. Você pode levar o seu cliente, se você sair da plataforma, você vai autorizar ou não o uso dos seus dados e o contrato tem uma proteção para ambos os lados. O suporte para você ele é real e existe toda uma transparência do modelo de negócios. A startup B, a segunda startup aí do meu exemplo, ela, com certeza vai ser menor e o crescimento dela vai ser mais devagar. A primeira startup vai crescer rápido, vai burnoutar os seus psicólogos que não vão aguentar de tanta exploração. Então, pensando em você também como um possível empreendedor que possa um dia ter uma plataforma, por que não? Pense bem sobre como você quer realizar essa atividade. Qual startup você escolheria, né, para trabalhar? Agora, como avaliar e negociar, né, com startups como estas? Então, vamos ver aí um checklist antes de você entrar sobre o modelo financeiro. Isso vamos pensar tanto sobre você trabalhar numa startup, como você abrir uma startup, ou como você aplicar um projeto NRU numa startup como esta. Então, o quanto o psicólogo ganha realmente? Tem comissões, tem taxas, como isso funciona? Tudo isso está escrito exatamente no contrato? Os contratos podem mudar de condições a qualquer tempo? De que forma? Comparar com os concorrentes. Sobre os clientes são de quem? Seus ou dos psicólogos ou da própria startup? Os psicólogos podem levar os seus clientes quando saem? Como que você contata os seus clientes? Como que você entra em contato com eles? Você pode colocar a marca do seu negócio nessa plataforma? Sobre o uso dos dados, né, como eles são usados? Você autoriza o uso? Isso é automático? Quem é o dono dos dados? Você pode solicitar, e deletar os seus dados a qualquer momento, se você sentir que é necessário? Sobre o contrato, leia o contrato inteiro, peça para advogados revisarem, preste atenção nas letras miúdas. Como sair dele sem ser prejudicado? E sobre a reputação, pesquise avaliações de psicólogos a respeito dessas plataformas. Procure no Google. Informações a respeito dela, converse com psicólogos que já trabalharam nela. E aqui, vamos falar um pouco sobre essa negociação. Primeiro passo, saiba o seu valor. Se você for abrir uma startup, reconheça o valor dos profissionais. E se você for aplicar um projeto NR1, procure entender como os profissionais, os colaboradores desse espaço são valorizados. Nós somos qualificados, os nossos dados têm valor, os nossos clientes também, então a gente não é uma commodity. O segundo passo é comparar ofertas, não aceitar uma primeira proposta do nada, né? Quanto essa oferece, quanto a outra oferece, e depois realmente negociar. O terceiro passo é você ter muito claro os seus limites. Você deve saber o quanto você não aceita. Abaixo de tantos por cento, eu não aceito. Os meus clientes são propriedades minhas. Eu aceito que os meus dados treinem IA. Saiba quais são os seus limites e seja firme. Peça por escrito tudo que foi combinado. Tudo isso precisa estar escrito em algum lugar. O verbal só não vale. Faça um advogado revisar o contrato. Agora, o futuro de tudo isso, a sua própria plataforma. Entrar numa plataforma, criar o seu próprio negócio, ter inclusive uma plataforma, atender profissionais adoecidos que trabalham dentro dessas plataformas. Então, aqui vem uma pergunta: você deveria entrar em uma startup? Você deveria criar a sua própria startup? Como analisar profissionais que trabalham em startups? Quais são os riscos específicos de quem trabalha numa startup? Então, quais são os prós? Sim, elas têm uma infraestrutura pronta, elas têm um marketing já pago, têm um suporte técnico e têm um crescimento rápido.
Mas os contras é que há uma exploração potencial, você tem perda de autonomia, você perde clientes e dados, tudo isso não é seu. Um negócio próprio, 100% dos ganhos são seus. Você tem total autonomia, os clientes são seus, os dados são seus, a marca é sua. Mas, num negócio próprio, é claro, você precisa investir em alguma infraestrutura, você precisa fazer algum marketing, você precisa resolver problemas técnicos, você vai ter um crescimento um pouco mais lento. A minha opinião se você é um buscador, né, cria o seu próprio negócio. Agora, se você tem uma aversão absurda a qualquer tipo de risco, o que é um comportamento muito estranho para quem se formou como um profissional liberal, né, gente? Então, você vai ter que entrar numa startup, mas ou numa outra empresa, algum tipo de clínica, alguma outra coisa, mas vá para um lugar bom, preste atenção se você não está sendo explorado. Existe muita exploração disfarçada, né? Startups que exploram, elas vão crescer muito rápido, os psicólogos vão adoecer rápido, e quem vai ficar com a reputação é a startup, não você. A sua reputação vai ficar ruim e a reputação da startup vai ser muito boa. Startups que tratam bem os seus psicólogos, elas vão crescer de forma lenta e sustentável. Elas vão fazer questão de reter os talentos, vão ter uma ótima reputação e vão durar anos, né? Por quê? Porque elas respeitam os seus profissionais. Então, se você se formou como um profissional liberal, mas não se reconhece como um profissional liberal que pode agir sobre as suas próprias atividades, ok, mas escolha muito bem onde você vai entrar. Então, agora um checklist para pensar em tudo isso. Você, como trabalhador, outros trabalhadores de startups, ou você abrindo uma startup. Então, antes, vamos pensar. eh, antes da entrada, né, antes do ingresso numa startup ou antes da abertura da sua startup. Vamos pensar alguns pontos. Avalie muito bem o modelo financeiro. Quem ganha bem, quem não ganha, como é essa divisão. Analise a propriedade dos clientes, entenda uso de dados, preste muito bem atenção como esse contrato vai ser feito e pense muito sobre reputação. Sobre negociação, se é o caso de você entrar para uma startup, estabeleça o seu valor, compare os concorrentes, deixe muito bem os seus limites claros para você e peça ajuda de um advogado. Com relação à proteção sua ou de profissionais que você está cuidando, como é esse contrato? Ele é transparente ou as coisas são verbais? Os direitos são claros? Sabe como sair sem perder tudo? Você pode levar os clientes, os profissionais que você está avaliando a saúde mental deles, eles podem levar os clientes deles? Uma alternativa: considere o seu próprio negócio ou considere trabalhar de forma autônoma. Entenda custos-benefícios, explore as suas opções e, se tudo acima for sim para você, entre, comece, vai lá, não tenha medo. Eu quero deixar uma reflexão final aqui. Você é um profissional e é um profissional liberal. O seu conhecimento, os seus dados, os seus clientes têm valor. Não aceite exploração disfarçada de oportunidade. Se for entrar, entre para um lugar bom ou crie seu próprio negócio, mas não aceite o ruim. Isso é dignidade. Se você trabalha em uma startup, quer avaliar, né, com a NR1 alguma startup, ou quer entender melhor essa realidade para pensar o que você vai fazer da sua jornada profissional, deixa aqui nos comentários você é profissional e compartilhe esse vídeo porque a gente quer que psicólogos e psicólogas entendam que não devem aceitar exploração disfarçada de oportunidade. Nós merecemos respeito, dados protegidos e ganhos justos. Compartilhe com um colega que trabalha com uma startup, um psicólogo ou psicóloga que está considerando entrar porque não se sente seguro para ter o seu próprio negócio. Vamos lá, vamos ser profissionais protagonistas.
Você agora tem uma visão completa do futuro da psicologia organizacional, e se você quiser ser um protagonista profissional, talvez essa seja uma oportunidade de início com a NR1 e dentro do ambiente organizacional. Tchau e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais.